Supondo então, né, cargas de alimentação em estrela ou triângulo, a gente vai ter as seguintes possibilidades, né? Simbologia então para alimentação, uma bobina. Simbologia para as cargas, né? Como se fosse um resistor. Seria isso aqui. Então a gente tem as seguintes possibilidades de circuitos, né? Circuito estrela-estrela, circuito estrela para triângulo, circuito triângulo estrela e circuito triângulo triângulo, né? Então são essas possibilidades. Bom, como ficaria então um exemplo desses circuitos aqui? Vamos começar pelo circuito estrela-estrela. Circuito estrela-estrela. Como fica então? Ó, alimentação em estrela, cargas em estrela também. Então esse circuito alimenta, né? Aqui as cargas que também estão organizadas em estrela. Então aqui eu tenho um circuito estrela-estrela. Posso ter estrela triângulo? Posso, né? Vai mudar que a organização aqui das cargas aí estaria em triângulo. Primeira análise que a gente vai fazer vai ser desse circuito aqui, né? Então vamos dar valores, ó. Um valorzinho redondo, vamos supor aqui o mesmo 100 lá. Então aqui eu tenho 100, 0 graus. Aqui eu tenho 100 menos 120 graus, né, volts. E aqui eu tenho 100 120 graus volts. Aqui é o VC, aqui é o VB e aqui é o meu VA. Ok. Como é um circuito equilibrado, né, então essas cargas aqui, né, elas são iguais. Como a gente está trabalhando com corrente alternada, a gente vai chamar elas de Z, né, de impedância. Então eu tenho aqui ZA, né, aqui eu tenho ZB e aqui eu tenho ZC. Vamos supor elas iguais então, ó. Vamos dizer que ela vale 50, 30 graus ohm. Então o ZC também, ó, 50, 30 graus ohm. E o ZB 50, 30 graus ohm. Ok, né? Então eu dei valores aqui para as tensões e dei valores aqui para as minhas impedâncias, né, que são as cargas. Então o objetivo aqui vai ser o seguinte: calcule as tensões e correntes de fase e de linha do circuito. Ah, mas eu falei o que são as tensões, né, de fase de linha, eu não falei das correntes. Ok, então é outro conceito que a gente vai ver aqui agora, ó. Como essa fase está alimentando essa carga, essa alimenta essa e essa alimenta essa, né? VC, ZC, VB, ZB, VA, ZA. A gente vai ter corrente elétrica, né? Tem fase alimentando carga. Então eu tenho uma corrente aqui, ó. Tem uma corrente aqui e tem uma corrente aqui.
Vamos chamar essa corrente aqui de IA. Vamos chamar essa aqui de IB. E vamos chamar essa aqui de IC, né? Da mesma forma que eu falei para vocês interpretarem aqui como lei de Kirchhoff, né? Onde a soma das correntes em um nó dá zero, aqui também, ó. Então, se eu pegar esse potencial aqui, vai juntar IA, IB e IC, né? Porque vai passar pela carga. E onde soma todas as correntes, quanto vale o potencial? Ele vale zero, né? Então, essa corrente sai aqui da fase, vem, passa pela carga e vai embora, né? Tanto o IA, como o IB e como o IC. Então, a gente diz o seguinte. Cargas em estrela, correntes de fase são iguais correntes de linha. Porque essa corrente saiu da alimentação, passou pela carga e foi embora. Só teve um caminho para ela, né? Não tem outro caminho. Então, a corrente que vem circulando aqui por linha, ó, onde eu desenhei o IA, é a mesma que passa na carga. Ou seja, é a mesma de fase. Então, importante, o conceito, quando as cargas estão em estrela, corrente de fase é igual corrente de linha. Ok? Então, vamos lá. Calcule as tensões e correntes de fase e de linha. Vamos começar pelas tensões de fase, né? O que são as tensões de fase desse meu circuito aqui? Desse meu exemplo? Tensões de fase. Tensão de fase é sempre uma tensão entre fase e neutro, né? E eu vou analisar sempre do ponto de vista aqui da carga. Então, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui na carga A? Né? Eu tenho a tensão nele entre o potencial A e o neutro. O que eu tenho aqui na carga B? Né? Eu tenho a tensão entre o potencial VB e um neutro. E o VC? Idem, né? Ó, entre o potencial C e o neutro. E tensão entre fase e neutro é tensão de fase. Ou seja, quem são as tensões de fase? É o VA, que vale 100, 0 graus. É o VB, que vale 100, menos 120 graus. E é o VC, que vale 100, 120 graus. Né? Então, essas são as tensões de fase. E as tensões de linha? Tensões de linha. Quem são? Ah, aí já muda, né? Ó, tensão de linha, eu estou falando entre fase e fase. Então, eu quero isso aqui, ó, entre A e B. Né? Então, eu vou ter aqui um VAB. Entre B e C, né? Então eu tenho aqui um VBC, tensão de linha, e entre C e A, ó. Então eu tenho aqui um VCA. Então essas são as tensões de linha, ok? Então é o seguinte, eu vou calcular a primeira delas, né? Como que eu vou fazer? Vou fazer aqui em vermelhinho, um pouquinho mais claro. Então é o seguinte, vou partir daquela primeira fórmula que eu passei para vocês no último vídeo. Tensão de linha é igual raiz de 3, tensão de fase, e acrescenta 30 graus, ok? Então, se eu desejo o VAB, por exemplo, eu vou fazer igual raiz de 3 vezes o VA, que no caso é 100, 0 graus, e vou acrescentar 30 graus. Né? Essa é a ideia. Ó.
Então, o VAB vai ser igual a raiz de 3 vezes 100, 173,2. E o ângulo resultante vai ser, quando é assim, é só somar, né? 0 mais 30, 30 graus. O que? Volts. Então, isso aqui é a tensão de linha VAB. E o VBC, né? Vai ser igual a quanto? E o VCA vai ser igual a quanto? Se eu quiser o VBC, eu uso como parâmetro o VB. E se eu quiser o VCA, eu uso como parâmetro o VC, né? Mas basta você olhar aqui, ó, tá vendo, ó? O VA é 0, o VB é menos 120 e o VC é mais 120, ó. Não é isso? Como é um circuito equilibrado, a gente pode fazer o seguinte, né? Considera todos de mesmo módulo, porque vai dar a mesma coisa. E aplica essa sequência observada aqui, ó, 0 menos 120 mais 120, nos resultados. Então, VAB é 30, VBC vai ser quanto? 30 menos 120, menos 90 graus. VCA vai ser quanto? Se o VA é 0, o VC é 120, 30 mais 120, 150. Então, a gente toma por base o 30 menos 120 mais 120, que é uma característica aqui da alimentação, né? Volts. Ok. Então, encontrei aqui as tensões de fase, né? Que já é dado no exercício, e as tensões de linha, né? Que eu calculei por essa última fórmula aqui, né? Que relaciona a tensão de linha com a tensão de fase, né? Ó, que estava no nosso último vídeo. Importante anotar ela, ó. Ok, o que faltou? Faltou para mim agora quem? As correntes, né? IA, IB e IC. Qual que é o valor daquelas correntes ali? Então é bem simples, ó. O que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Pum, como se tivesse cortado aqui. E como se tivesse cortado aqui, ó. Então eu vou retirar só essa parte de cima para vocês entenderem, ó. É como se o circuito tivesse ficado assim. Uma fase alimentando uma carga, né? Porque aqui também, ó, encontra as 3 bobinas, né? Não ficaria assim? Então aqui eu tenho 100, 0 graus, volts, e aqui eu tenho 50, 30 graus, ohm. E aí aqui eu tenho o IA, né? Corrente de linha fase, né? Porque as cargas estão em estrela. Bom, se a tensão é 100, 0 graus, eu consigo calcular a corrente, já que a impedância é 50, 30, né? Pela lei de Ohm, V igual a R vezes I. Adaptando para a gente aqui, ó, VA é igual a ZA vezes IA. Vou isolar o IA. Então, eu vou chegar no seguinte, ó, VA por ZA. 100, 0 graus por 50, 30 graus. Então, vai dar 2, né? Módulo por módulo. O de cima menos o de baixo. Menos 30 graus ampere. Encontrei aí a corrente de linha fase IA. 2 com menos 30 graus ampere. E as demais, né? E o IB? Quanto que vai dar? E o IC? Então, de novo, é um circuito trifásico equilibrado. Então, os módulos são iguais, ó. Então, aqui vale 2 também. E aqui vale 2 também. O que vai mudar? Vai mudar o ângulo. E aí eu tenho aqui na premissa da alimentação, que era 0, menos 120, mais 120. Então, eu vou fazer menos 30
menos 120, menos 150 graus ampere, mais 120, 90 graus ampere. Ok, então encontrei todas as tensões de linha, né? Essa aqui é proveniente do exercício, ou melhor, tensão de fase, né? Tensão de linha aplicando a fórmula, relacionando tensão de linha com tensão de fase. Depois, né? Para facilitar a minha vida eu fiz isso, mas não precisava, né? Basta eu saber que VA igual a ZA vezes IA, né? Só interpretando o que estava acontecendo aqui. Tensão alimenta a carga e eu tenho uma corrente. Isolei o IA, então fiz 100 0 graus por 50 30, achei o IA. Depois o IB e o IC saíram apenas deduzindo aqui pelo ângulo, né? É um circuito equilibrado, vai dar tudo igual, só muda o ângulo, ok? Bom, por que aqui eu usei o 100 e não usei o 173.2, que é uma tensão de linha? Por que eu usei o 100 aqui? Porque o 173.2 ele está entre o ponto A e o B, não é isso? E para eu calcular o IA aqui, ó, né, o IA só passa no ZA. Concorda? O IA só passa no ZA e vai embora. E qual é a tensão no ZA? A tensão é somente o VA, né? VAB não tem nada a ver com o meu ZA. Então, para essa carga, eu preciso de uma tensão de fase, não é isso? Que seria o meu 100 0 graus. É um pouco trabalhoso, né? Um pouco confuso, que é muita informação, mas isso aqui vem pela prática, né? Então vamos tentando alguns, né? Até a gente pegar o jeito.